2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 em diante. O título desse trecho diz assim: Os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afeiçoados, se importando mais com os prazeres do que ser amigo de Deus, tendo fama de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistirão à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Até aqui, irmãos. Irmãos, nós observamos aqui um trecho onde Paulo escreve a Timóteo, né? Sabemos ali que Timóteo é um jovem. Nesse período aqui onde Paulo escreve para ele ainda estava ali no seu começo de caminhada, não é? E Paulo então escreve e dá a ele algumas instruções de como se comportar diante de uma sociedade corrompida. A gente sabe que o pecado ele entrou no mundo lá no início, né, da criação, com toda aquela história que nós já conhecemos em relação ao inimigo que induziu Eva para que comesse justamente o único fruto do qual Deus não tinha permitido. E por aí Adão também foi no mesmo caminho. E a sociedade então, desde lá, vem sido construída em cima de pecados, né? Infelizmente aconteceu dessa forma. E o mais interessante é que a cada período que passa, a gente vem percebendo que tudo isso que eu relatei aqui, né? Homens que são maldosos, homens que se fazem de bons, mas na verdade só querem tirar proveito das pessoas, e tantas outras colocações aqui de Paulo, a gente percebe que
já naquele tempo já existia pessoas com esse nível de maldade, não é? E com tristeza no coração, e infelizmente, nos dias de hoje e conforme o tempo vai passando, a gente percebe que só tem aumentado, não é? A maldade no mundo. A gente percebe que só tem aumentado pessoas que querem tirar proveito dos mais fracos. A gente tem percebido que só tem aumentado o número de pessoas que oferecem algo ao próximo, porém somente com segundas intenções, não é? Eu estendo a mão, mas essa dívida vai permanecer entre nós dois, não é? São raros às vezes os momentos que nós encontramos e observamos pessoas que conseguem ajudar pelo simples fato de se identificar com o próximo, não é? Aquela ajuda sem segundas intenções, aquela ajuda realmente de fato porque você simplesmente ama o seu semelhante, não é? E aqui Paulo então vai descrevendo algumas coisas e vai mostrando para Timóteo que é necessário que ele permaneça firme diante de tanta corrupção, para que Timóteo permaneça firme diante de tantas afrontas, não é? E Paulo coloca aqui uma palavra dizendo que aqueles que estão com Cristo serão perseguidos, aqueles que buscam a verdade serão perseguidos, aqueles que buscam com intensidade viver uma vida reta, uma caminhada verdadeira com Cristo, de acordo com o que diz o Evangelho, esse vai ser perseguido. Ele vai ser perseguido no campo cristão e vai ser perseguido no campo secular. Por quê? Porque, como a gente conversou um pouquinho a semana passada, na quarta-feira, a gente vive num ambiente onde nós sempre estamos sendo confrontados o tempo todo por aquilo que nós somos, por aquilo que nós professamos, não é? Por aquilo que nós acreditamos. Às vezes há casos em que é necessário permanecer calado para que a gente não entre numa confusão, não é? E eu fico assim extremamente impressionado, irmãos, quando eu observo cristãos que discutem a palavra de Deus, não é? E isso infelizmente acontece porque a pessoa não consegue observar o simples Evangelho, não é? A genuidade do Evangelho. As pessoas falam de Deus e querem defender a sua placa, não é? Querem defender o seu costume, querem defender o seu hábito. E aí entra num campo de uma dessas pessoas que Paulo aqui relacionou, não é? Querem ser tão piedosos, querem ser tão crentes, não é? Mas não conseguem entrar num consenso em relação ao que é Deus, em relação ao que é Jesus, não é? Há discussões e por aí vão acontecendo coisas e eles vão se inflamando e cada um quer apresentar a sua ideia e cada um quer apresentar a sua verdade e esquecem, não é? Que Jesus é um só, que Deus é um só, que Ele morreu por todos. Não conseguem observar pela maturidade cristã que há uma diversidade, não é? Dentro do ajuntamento. Aqui hoje
né? A Igreja Batista, que se intitula Igreja Batista, é uma pequena parcela do povo de Deus espalhado pelo mundo todo, não é? Então, o que nós temos que defender, na verdade, é o Evangelho. O que nós temos que defender, na verdade, é a palavra genuína de Deus, não é? É a salvação. E não a placa, o costume, a maneira que se faz, né? Isso daí é individual. Estão aí várias igrejas e várias denominações para que a gente frequente uma delas e se adapte em alguma, não é? Mas o foco principal é o mesmo, é sempre o mesmo: Jesus, não é? Caminhar com Jesus até o dia final, e a gente então receba ali a maior vitória, que é a salvação, não é? Então, irmãos, infelizmente, dentro desse mundo corrupto do qual nós estamos inseridos, né? Mas graças a Deus, com uma outra mentalidade, com uma outra cabeça, com uma maturidade, de que maneira nós devemos nos comportar diante disso, né? Como nós devemos nos portar. Não devemos nos esconder, né? Nós devemos ser quem realmente nós somos. Nós devemos ser quem um dia nós professamos ser, não é? Devemos ser de verdade quem um dia nós falamos para Jesus que seríamos a partir daquele momento. Graças a Deus que Ele não levou em conta o tempo da ignorância, não é? Assim como Ele também não leva em conta o tempo de ignorância das pessoas que ainda não compreenderam quem Ele é, por que Ele veio e quem de fato Ele é na nossa vida. Mas só que nós que já compreendemos, nós temos essa responsabilidade diante de nós de continuar essa caminhada firme, apresentando algumas questões para que as pessoas que estão ao nosso redor observem, né? E através disso compreendam quem de fato é Jesus. E é o que Paulo aqui quer que Timóteo faça. E é aqui o que Paulo pede para que Timóteo observe e pratique, né? Para que Timóteo tome um conhecimento de que a partir daquele momento em que ele então começou essa nova caminhada, ele terá dificuldades, ele vai enfrentar situações difíceis, ele vai enfrentar pessoas que vão ser contrárias àquilo que ele acredita, ele vai encontrar afrontas. Mas aí Paulo vem e mostra para Timóteo que ele precisa continuar firme nessa caminhada e apresentando ali a fidelidade, não é? A fidelidade, irmãos, é algo que realmente nós como seres humanos temos uma facilidade muito grande de oscilar nessa área de fidelidade. Uma coisa é a gente ser fiel ao nosso cônjuge, uma coisa é a gente ser fiel em relação aos nossos compromissos, não é? Uma coisa é a gente ser fiel em relação aí aos carnês que chegam para a gente pagar todo mês. E outra coisa totalmente diferente é a nossa fidelidade em relação a Deus, em relação à obra, ao reino, não é? Quando nós assumimos um compromisso de caminhada com Jesus, a nossa fidelidade, ela é uma das colunas que nos permite continuar nessa trajetória, não é? Só que diante das afrontas, como eu disse, diante das dificuldades, é muito fácil a nossa fidelidade a Deus oscilar. Por quê? Porque às vezes a gente idealiza um tipo de caminhada, às vezes a gente idealiza um tipo de compromisso com Deus e de repente as coisas parecem que começam a tomar outros rumos,
não é? E aparecem coisas na nossa vida que nos fazem pensar, né? Será que Deus de fato está cuidando da minha vida? Será que Deus de fato realmente está providenciando todos os cuidados necessários? Porque um dia eu decidi caminhar com Ele, porque um dia eu escolhi viver debaixo da Tua proteção, da Tua graça, da Tua misericórdia, mas parece que mesmo assim ainda continua acontecendo coisas desagradáveis na minha vida. Eu continuo sendo perseguido, não é? Eu continuo sendo afrontado, e isso às vezes acaba mexendo com a nossa fidelidade, né? E por consequência com a nossa fé. E a nossa fidelidade a Deus então oscila. E oscila de que forma? Já não lemos mais a palavra, não é? Já não oramos mais com aquela intensidade. Já deixamos a Bíblia ali aberta em cima de algum móvel ali, né, que você tem hábito de deixar. E o tempo vai passando e a gente vai então se esfriando. E aqui Paulo dá esse conselho, que a fidelidade, né, não está aqui explicitamente falando, mas faz parte aqui da fala de Paulo, que a fidelidade ela é algo que realmente precisa o tempo todo estar sendo renovada na nossa vida e nessa caminhada, porque nós temos muitas coisas que vêm sobre a nossa vida contrárias a isso, não é? É algo assim extremamente radical, quando nós perdemos alguém. Isso nos abala de uma forma assim extrema, não é? Nos abala de uma forma extrema. Mas a fidelidade que nós temos com Deus não deveria ser mexida, não é? Por quê? Porque Ele é fiel conosco, porque a palavra dele diz que é assim, não é? É um Deus que não oscila, é um Deus permanente. Nós também devemos nos apresentar diante de Deus dessa forma. O nosso compromisso com Deus, né, deve ser debaixo de fidelidade. E aqui às vezes a gente pode até deixar assim hábitos e costumes às vezes que nós temos. Por exemplo, eu oro tantas horas, eu leio a Bíblia tantas horas, né? Se você faz, é bom, isso aí é saudável para você, mas não vamos nos prender a isso, né? A períodos, mas sim ao fato de fazer, e quando fizer com intensidade, porque é isso que é importante, é isso que Deus leva em conta, é a fidelidade quando nós nos apresentamos diante dele, não é? Nós deixamos um pouquinho de lado as coisas que não são boas, as coisas que afligem o nosso coração durante aí o nosso dia, não é? E nos apresentamos com fidelidade diante do Senhor. Essa é uma coluna fundamental, é uma coluna importante que nós devemos estar sempre colocando em prática, porque essa fidelidade nos faz aproximarmos de Deus de uma forma mais intensa, não é? Melhor, com mais confiança, com uma fé mais equilibrada. Então isso é importante, a fidelidade. Então, diante de um mundo corrompido, nós como cristãos temos o papel de sermos fiéis, independente das circunstâncias que estejam ao nosso redor. Segundo ponto que Paulo aí mostra para Timóteo é que ele deve ser um bom exemplo sempre, sendo bom exemplo. Paulo foi preso, Paulo foi perseguido. Eu
sinceramente, eu tenho comigo que Paulo realmente foi um indivíduo exemplar, não é? Porque ele viveu os dois extremos da situação, né? De perseguidor, ele passou a servo, entende? Então, ninguém é melhor que Paulo para dizer a respeito aí dessa corrupção toda e o que fazer em relação a isso. Porque ele teve do lado corrompido, se converteu, depois esteve ali do lado bom. E Paulo foi, de fato, um exemplo para muitas pessoas. E é o que ele quer mostrar aqui para Timóteo, que devemos ser bons exemplos. E por que eu falo que devemos ser bons exemplos? Porque aqui, né, nesse nosso ambiente, é fácil sermos bons exemplos, porque aqui é propício, né? Aqui é fácil, aqui todos nós aqui estamos falando a mesma língua, aqui todos nós aqui temos os mesmos princípios, os mesmos conceitos em relação à palavra de Deus, todos nós aqui caminhamos na mesma direção, então é muito tranquilo aqui, né? Sermos bons exemplos uns para os outros aqui. Mas Paulo aqui está dizendo que nós devemos ser bons exemplos em ambientes que são contrários, né? Sermos bons exemplos com pessoas que não pensam da mesma forma que nós pensamos. Ser bons exemplos com pessoas que têm a facilidade de cativar outras pessoas, né? Mas para o lado ruim da situação. Quem aqui trabalha num ambiente onde trabalha com um grupo grande, né, com várias pessoas, a gente consegue observar assim algumas pessoas que tem aqueles uns são mais quietos, outros já falam mais um pouco, outros já tem assim aquele espírito de liderança, né, que já toma a frente de tudo, já resolve tudo. Então esse tipo de pessoa às vezes é uma pessoa assim que tem facilidade para cativar outras pessoas. E dentro de um ambiente, às vezes onde nós estamos, essa pessoa talvez não tenha assim os mesmos pensamentos. Essa pessoa talvez às vezes pense de forma diferente e caminhe de uma forma errada dentro de um ambiente corrompido. E nós ali às vezes estamos inseridos num ambiente como esse, com toda essa carga e informação que nós temos a respeito do Evangelho. É ali que nós temos que ser exemplos, temos que fazer a diferença. Algo às vezes tão simples, piadinhas, que às vezes surgem, né, no ambiente de trabalho, ou às vezes quando está reunidos ali com colegas e tal. Essas piadinhas, conversas que vão denegrir outras pessoas, tem que estar tomando cuidado. É nesses momentos que nós precisamos ser exemplos, não é? Como eu disse aqui, ser exemplos com pessoas que pensam como nós pensamos é fácil. O difícil é você ser exemplo lá fora, aonde nós estamos caminhando totalmente na contramão desse mundo corrompido, né? Temos que nos esforçar, temos que ter consciência, né? Não nos deixar levar pelo momento, tomar muito cuidado em achar que um momento como esse não tem nada a ver, né? É só uma vez ou outra. Mas tomar cuidado. Também não devemos nos posicionar diante de uma situação com ignorância, né? Temos que ser bons exemplos, mas nós precisamos também ter sabedoria para lidar com situações dessa forma, né? Não sendo arrogantes, tendo cuidado com as palavras, né? Porque às vezes as pessoas não aceitam o nosso bom exemplo. Às vezes podemos ser taxados lá fora como o chato, né? Como o inoportuno. Mas o importante é que nós devemos ter a consciência de que estamos sendo bons exemplos, porque nós caminhamos segundo o que diz a palavra de Deus. Se eu e você temos essa segurança
de que o que nós somos lá fora condiz com a palavra e condiz com o que Deus espera de nós, pratique, sem medo, pratique, faça isso, não tenha medo, não se omita diante de situações onde vai haver necessidade de você apresentar de fato o cristão que você é. Não tenha medo, porque, como disse Paulo aqui, seremos perseguidos, mas Deus é conosco, e isso é fato. O mais importante é saber disso. Não devemos ter medo de sermos exemplos. Terceira coluna aí, fundamental também, dentro dessa nossa caminhada, é que nós devemos obedecer. Deixei por último isso de propósito. Só vamos conseguir sermos fiéis a Deus e sermos bons exemplos se houver obediência. E essa obediência, ela vem embutida dentro de um temor, não é? Porque a obediência que nós prestamos a Deus não é uma obediência por medo, mas é uma obediência por temor. É uma obediência que nos constrange por aquele amor que nos foi oferecido quando ainda éramos pecadores, não é? Jesus se entregou, Jesus morreu por nós quando ainda nós éramos pecadores. Não havia ninguém perfeito, não é? Como ainda não há, não é? Porque a nossa perfeição, ela só vai existir como fomos daqui para a glória. Enquanto estivermos aqui, vivemos pela graça e misericórdia, não é? Então a obediência, ela é uma coluna também fundamental para que a gente continue caminhando nessa direção, inseridos no mundo corrupto e corrompido como nós estamos. Se não houver obediência, os outros dois elementos anteriores que eu disse, eles também vão desmoronar. Dificilmente na vida de um indivíduo que caminha com Cristo, se não houver obediência, dificilmente vai existir a fidelidade e, por consequência, dificilmente vai ser um bom exemplo. Então, 3 elementos que eu descrevi aqui, que estão embutidas dentro desse conselho que Paulo dá a Timóteo, que são importantes e fundamentais para qualquer pessoa que está caminhando com Jesus. Tenham plena consciência de que lá fora a tendência é piorar, não é? A tendência é piorar. A gente está vendo aqui um relato de Paulo há tantos anos atrás escrito, né? E a gente vê a realidade aí batendo na nossa porta. A gente vê isso acontecendo. Você liga a TV hoje, é só desgraça. Você liga a TV hoje, você não consegue absorver 1% de coisas boas. O jornalismo, então, nem se fale, né? E sem contar que a mídia, ela usa, né, muito. Acontece uma tragédia aqui, a mídia fica a semana inteira falando e jogando na mente das pessoas. Isso vai trazendo tristeza para o coração, isso vai incomodando a gente. Então a gente sabe que, infelizmente, vai ser difícil frear isso daí, não é? O mundo em si, infelizmente, quando eu digo mundo, a gente tem como falar o mundo, planeta Terra, né? Quando a gente fala mundo, a gente fala pessoas, não tem como fugir dessa realidade. A gente fala mundo, pessoas, porque o mundo em si só não faz nada, né? Simplesmente gira 24 horas ao redor do Sol ali e pronto, acabou. Esse é o mundo, o planeta Terra. Mas quando a gente fala mundo, a gente fala pessoas, né? Pessoas que
vivem aqui, pessoas que se corrompem com muita facilidade, pessoas que se destroem às vezes por busca de status, né? Então a gente tem visto muita coisa acontecendo que não tem trazido benefício nenhum para a humanidade, nenhum, não é? E há aqueles piores, que não se contentam em estragar a própria vida e quer estragar a vida do seu semelhante. Então está aqui diante de nós um fato, né? Que o mundo caminha de mal a pior. Nós aqui temos que apresentar, no mínimo, esses 3 exemplos, né? A fidelidade diante desse mundo corrompido, sendo um bom exemplo e sendo obediente. Usando esses 3 elementos, irmãos, não vamos deixar de ser perseguidos, porém temos a consciência de que Deus caminha com a gente. Isso já é muito, né? Já é muito para nós. Amém? Então que a gente possa ficar com essa mensagem no nosso coração e vamos orar para que Deus nos ajude, né? Nessa caminhada, porque é muito fácil eu chegar aqui, descrever esses 3 elementos, né? É muito fácil, mas a prática nós dependemos muito em Deus para que a gente consiga realizar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Deus querido, por mais essa oportunidade. Obrigado pela vida dos meus irmãos que o Senhor permitiu que estivesse aqui hoje. O meu pedido é, Pai querido, para que o Senhor nos ajude a realmente fazer a diferença, Pai, nesse ambiente tão corrompido, Pai querido, que nós vivemos. Não temos como não viver aqui, Pai. Nós dependemos de algumas dessas coisas. Então o nosso pedido é, Pai, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor cuide de nós e que sempre que houver a necessidade, Pai querido, de nos apresentarmos diante das pessoas ou das circunstâncias como cristãos, que isso venha a acontecer, Pai querido, que nós possamos não nos omitirmos, Pai querido, que nós possamos não ter vergonha de declarar quem realmente nós somos. Nos ajuda, Pai querido, a sermos influenciados mais pelo Teu Espírito do que pelas circunstâncias ao nosso redor, Pai. Sabemos da dificuldade que é, Deus querido, porque às vezes as pessoas que nos afrontam são pessoas que nós amamos. Às vezes, Pai querido, pessoas que nos criticam são pessoas que convivem com a gente, Pai. E é difícil às vezes você ter que bater de frente com pessoas assim. Mas nos dá, Pai querido, essa consciência. Nos dá, Pai, a sabedoria para que a gente consiga manter firme, Pai, essa nossa caminhada com o Senhor, colocando, Pai querido, esses 3 elementos em prática todas as vezes que houver necessidade, Pai querido. Entrego diante do Senhor as nossas vidas, continua cuidando de nós, Pai querido, nos leva em paz para as nossas casas, nos dá, Pai querido, uma noite tranquila e que possamos amanhã novamente nos levantar revigorados, Pai querido, e caminhar juntamente com o Senhor, se assim for da Tua vontade. Deixo diante de Ti este momento, Pai querido, em oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.